Muita paz, pessoal. Hoje a nossa última videoaula do tema Lei Complementar 123 e licitações públicas. Bom, iremos estudar as regras de empate envolvendo licitações públicas, ME e outras empresas, tá certo? Admitamos que uma ME ou EPP participe de uma licitação. Por todo o exposto que estudamos, nas videoaulas passadas, hoje é a nossa quinta e última videoaula do tema, é claro que a regra de preferência só poderia ser no sentido de contratação com a ME ou EPP, conforme o caso. Em suma, em caso de empate, participando da licitação entidades empresárias diversas e ME e ou EPP, o artigo 44 caput da Lei Complementar 123 dispõe que há preferência de contratação com ME ou EPP, conforme o caso, Ou seja, o legislador prestigia nos certames licitatórios, em caso de empate, preferência de contratação com as entidades empresárias pequenas, no caso ME ou EPP. O interessante, pessoal, é que a lei ela não traz só hipótese de empate real, ela também traz a interessante hipótese de equiparação a empate. A lei traz a chamada sistemática de empate ficto, tá certo? Ou mais conhecida por equiparação a empate. O artigo 44, que nós acabamos de ver, diz que em caso de empate, esse empate que está no 44 caput da Lei Complementar 123 é o chamado empate real. Mas não se esqueça que a lei também traz a figura do empate ficto, sinônimo de equiparação a empate. E o que é isso? A Lei Complementar 123 equipara a empate a prestação por ME e EPP de proposta cujo valor seja de até 10% superior ao da proposta melhor classificada. E isso está no 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Exemplo. O exemplo ajuda muito. Exemplo. Uma licitação obteve como menor valor unitário do bem a ser adquirido R$50, sendo que essa proposta for ofertada por grande entidade empresária. Atenção, será considerada empatada a proposta oferecida por ME ou EPP em que o bem tenha preço unitário de até R$55. Ou seja, 10% de 50 não são R$5? Então, a lei estipulou aqui uma hipótese de empate ficto. Se tivermos nesse certame um ME ou EPP participante que ofertou um preço de até R$55, ela estará na condição de empate ficto. Observe que nesse exemplo, um SA, por exemplo, ela ofertou um bem por R$50 e é o menor preço. Se não tivéssemos a hipótese de equiparação a empate, seria a SA, do exemplo hipotético, considerada vencedora. Mas a lei, ao estipular a figura da equiparação a empate, ela diz o seguinte: se tivermos uma ME ou EPP com preço até 10% superior ao ofertado por outra entidade, que não se enquadra na condição de ME ou EPP, ela fictamente será considerada empatada. E sendo considerada empatada, a gente vai ver o passo seguinte, tá certo? Não quer dizer que o poder público vá contratar com essa ME ou EPP que ofertou o preço de R$55. Não quer dizer isso.
mas haverá a figura da chamada repescagem, que a gente vai já estudar. Continuando o exemplo. Nesse caso de empate ficto ou equiparação a empate, a ME ou EPP será chamada, digamos, para as conversas, tá certo? Ela será chamada e caso proponha vender o bem por um valor inferior aos R$50, pode ser até R$ 49,99. Aí sim, ela será declarada vencedora da licitação. Não é interessante a figura da equiparação a empate? No pregão, atenção, digamos, essa margem de gordura que nós estudamos, nas licitações que não sejam pregão, essa margem de gordura é de 10%. No pregão, essa gordurinha é de 5%. Como é que funciona no pregão? Serão consideradas empatadas as propostas de ME ou EPP que sejam até 5% superiores ao melhor preço. E isso está no artigo 44, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. Outro aspecto interessante envolvendo o pregão é que o prazo para apresentação da nova proposta ocorrerá no máximo no lapso temporal de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. E isso está no artigo 45, parágrafo 3º da Lei Complementar 123. Aqui nós percebemos um diálogo da Lei Complementar 123 com a Lei 8666 e, em se tratando de pregão, um diálogo com a Lei 10.520. Operacionalização das regras de preferência. No caso das propostas equiparadas a empatadas, apresentarem idênticos valores, será realizado sorteio entre elas para identificar a que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. E isso está no artigo 45, inciso 3 da Lei Complementar 123. Se a ME e ou EPP melhor classificada não oferecer proposta de preço inferior à vencedora do certame, serão convocadas as remanescentes que estejam também na condição de equiparação a empate, na ordem de classificação para o exercício desse direito. E isso está no 45, inciso 2 da Lei Complementar 123. Pessoal, e um artigo da lei muito importante que já caiu para mim em concurso do CESP foi o artigo 46 da Lei Complementar 123. O 46 não tem a ver com a figura de empate, nem tem a ver com a figura de equiparação a empate, mas tem a ver já com o tema administração financeira e orçamentária, que é um assunto super prestigiado pelas bancas de grande porte, a exemplo do CESP. Convido você à leitura do 46 comigo, tá certo? Olha como a Lei Complementar 123, ela tentou prestigiar as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações com o setor público. O que é que diz o 46? A microempresa e a empresa de pequeno porte, titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e município, não pagos em até 30 dias contados da data de liquidação, poderão emitir a chamada cédula de crédito microempresarial para fazer circular seu crédito no mercado e obter capital de giro, né? Isso é a importância da sistemática de título de crédito, fazer circular a riqueza, né? Então, pessoal,
Só recordando alguns conceitos. Vamos já ler o 46 de novo, mas vamos recordar alguns conceitos para que vocês entendam melhor a importância desse dispositivo. O que é o empenho? O empenho é o comprometimento da despesa, é uma reserva de dotação orçamentária. Quem define o que é empenho é o artigo 58 da Lei 4320, que assim dispõe: empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não do implemento de condição. Traduzindo esse dispositivo, vocês aprendem em administração financeira e orçamentária que o poder público, para poder licitar, passo 1 tem que ter o quê? A fixação. Só pode licitar se o poder público tiver a chamada fixação orçamentária. Passo 1, fixação. A regra é licitação. Então, não ter licitação é exceção. Fiquemos com a regra. Passo 1, fixação. Passo 2, licitação, que é a regra. Terminada a licitação, a figura do empenho. E qual é a importância do empenho? Voltando para a lógica da fixação. Se o poder público tem de fixação 1.000, só pode licitar por até quanto? 1.000. Beleza. Admitamos que uma pessoa ganhou uma licitação por 900. Poderia ganhar por 900? Nesse nosso exemplo hipotético, sim. Se tinha fixado 1.000, só podia licitar por até 1.000. E nesse caso, a pessoa que contratou com a administração, admitamos que contratou por 900. Ok, tinha fixação. Se contratou por 900, aí entra em campo, logo após a assinatura do contrato, o chamado empenho. E o que é o empenho? É a reserva de dotação. Dos 1.000, abate quanto? 900. Para que o poder público, na próxima compra, solicite, né? Só promova a licitação por no máximo até quanto? 100, não é isso? Se tinha 1.000 de fixação, a pessoa assinou o contrato por 900, quer dizer que tem que reservar esses 900 para que na próxima compra o poder público só contrate no máximo por até quanto? 100, não é isso? Então, para evitar que o poder público gaste além do que fora fixado, entra em campo a figura do empenho. O empenho é uma reserva de dotação, é o comprometimento da despesa. Não gera obrigação, porque no estágio da liquidação da despesa é que o setor público vai verificar se o contratante efetivou aquilo que houvera pactuado. Se ocorrer a chamada liquidação da despesa, aí sim é que teremos uma obrigação de pagamento e o posterior pagamento, não é isso? Vocês sabem melhor do que eu que os estágios da despesa, em síntese, são, eu resumo, FELP, né? Em síntese, F de fixação, E de empenho, L de liquidação, P de pagamento. Recordando que a licitação está entre o F e o E, está depois da fixação e antes do empenho, não é isso? Então, recordando, o empenho é o comprometimento da despesa, é uma reserva de dotação, visa controlar os saldos das dotações orçamentárias para evitar que o poder público não contrate além do que tem fixado. Não cria, porém, obrigação de pagamento. É no estágio da liquidação da despesa que será verificado o adimplemento do direito por parte do credor, para que posteriormente seja liberado o pagamento. Não é isso? Isso é o que vocês estudam em AFO. Empenho é o quê? Comprometimento da despesa, mas que não gera uma obrigação. Essa é a tradução do artigo 58 da Lei 4320. Voltando aqui para o tema Lei Complementar 123. E o que é que diz o 46 da Lei Complementar 123? A microempresa e a empresa de pequeno porte
titular de direitos creditórios, ou seja, ela tem créditos com o setor público, decorrentes de empenhos liquidados. Aqui a gente já tem um empenho liquidado. E se esse empenho é liquidado, quer dizer que a ME ou EPP, conforme o caso, ela já tem um direito líquido e certo a um pagamento, não é isso? Porque o empenho foi liquidado. Qual é o estágio da despesa que cria a obrigação de pagamento para o setor público? É a liquidação. A gente tem um empenho aqui já liquidado. Credor tem direito ao seu pagamento. Então, se a microempresa e a empresa de pequeno porte, titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades do poder público como um todo, não pagos em até 30 dias contados da liquidação, essa entidade poderá emitir a chamada cédula de crédito microempresarial. Só um detalhe, essa cédula de crédito microempresarial, ela precisa de uma regulamentação específica. É um direito que a emissão dessa cédula de crédito microempresarial está no 46 da Lei 4320, mas precisa de uma regulamentação, tá certo? Até hoje eu não tenho notícia da operacionalização desse direito estabelecido no 46 da Lei 4320. Perdão, no artigo 46 da Lei Complementar 123. Ok? Meus amigos, com esta videoaula de hoje, nós terminamos o tema Lei Complementar 123 e licitações públicas. A partir das próximas videoaulas, nós resolveremos questões de administração financeira e orçamentária, tá certo? No mais, meus irmãos, muita paz, fiquem com Deus e até a próxima.